TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero iniciar já agradecendo a sua audiência, vocês que têm nos assistido, você que tem compartilhado a palavra de Deus para tantas pessoas, você que tem sido boca de Deus, um missionário para esse tempo. Parabéns pela sua atitude. Então, continue compartilhando. Todas as nossos programas ficam gravados, né, lá na rede social, lá no YouTube. Então você pode assistir novamente o programa, mas também você pode compartilhar, né, com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu quero deixar um grande abraço para a dona Ana, lá do Vale do Carangola. Dona Ana, um grande abraço, a senhora tem nos assistido, né, a senhora não perde um programa, sempre que eu passo pela senhora, a senhora sempre me para e fala, eu estou assistindo o programa. Então, né, um grande abraço aí, dona Ana, e todos aqueles que têm nos assistido lá do bairro do Retiro, aqui na cidade de Petrópolis. Você, né, que está no exterior, também tem nos assistido, tem mandado mensagens. Então, quero deixar para você um grande abraço no dia de hoje. Hoje eu quero ler com você um texto, Mateus capítulo 17, versículo 20. Fala de uma experiência que os discípulos tiveram com o Senhor, fala sobre um homem que estava lá com seu filho atormentado, e esse homem leva o filho aos discípulos de Jesus, e para eles não foi uma experiência positiva, porque eles não conseguiram resolver, não conseguiram curar aquele jovem. E aí ele, né, aquele homem, acredito eu, no desespero, quando nós estamos passando, queridos, por uma situação, principalmente com filhos, nos gera desespero. E fala que aquele homem leva aquele jovem a Jesus, e Jesus cura aquele jovem. Queridos, mas eu quero focar hoje no versículo 20, Mateus, capítulo 17, versículo 20. Eu creio que você já está aí com o seu material. Hoje ainda eu falava, né, com um dos nossos discípulos da igreja, e ele me enviou uma foto, né, que estava ali tomando café e lendo a palavra de Deus. E eu falei com ele que ler a palavra do Senhor, queridos, é como conversar com um amigo. Quando nós conversamos com um amigo, nós automaticamente falamos sobre vários assuntos e no meio do assunto, de repente, traz luz a uma situação que nós estamos vivendo. É o momento de nós desabafarmos. Muitas vezes nós conseguimos a solução, né? Porque talvez o seu amigo já passou por aquilo que você está passando, ele pode te dar uma direção. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos conversando com um amigo chamado Jesus. E quando você vai lendo, de repente, né, assim vem aos seus olhos, né, clareia a sua mente, talvez através de um versículo, uma palavra, e ali traz a solução para a sua vida. Então não deixe de ler a palavra de Deus. Nós estamos abrindo mão de ter a Bíblia impressa e ler, né, folhear uma Bíblia. Isso é muito bom, marcar, né, isso é importante. Então não deixe de lado a sua Bíblia, né? Eu sei que hoje nós temos muitos materiais que nos facilitam, né? Temos aqui os tablets, temos os iPads, temos os celulares, mas se você puder, né, priorize a palavra de Deus mais impressa. Leia, folheie a Bíblia, isso é importante. Então vamos ler Mateus capítulo 17, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: E ele respondeu, por que a fé que vocês têm é pequena? E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá,
e ele irá. Nada lhe será impossível. É interessante que aqui Jesus, né, através aqui dessa situação que eu acredito que foi muito constrangedora ali para os discípulos, né, porque eles andavam já um bom tempo ao lado de Jesus e eles estavam ali aprendendo, né, sempre ao lado do mestre. Só que agora eles tiveram uma experiência negativa, porque eu acredito, claro, o desejo do coração deles é que eles também pudessem fazer o que o mestre fazia, né? Curar aquele homem, aquele jovem que estava atormentado. Interessante, muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. E talvez você está nesse dia, no dia de hoje, você está vivendo esse conflito. Fala comigo, Senhor. Tem alguns louvores, né, que na letra tem essa frase, fala comigo, Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que a fé não é para você pedir, é para você ouvir. Ouvir. Interessante que Deus já tem falado. Eu tenho certeza que o Senhor já tem falado com você de diversas maneiras. Mas o que nos falta? Fé, que aquilo que nós estamos ouvindo é da parte do Senhor. E Deus, ele fala através de uma criança, através de um louvor, através de uma mensagem, como hoje eu estou aqui compartilhando com você. Deus, ele fala. A questão toda é nós termos fé suficiente para acreditar que aquela palavra, aquela mensagem que está sendo liberada sobre a sua vida é da parte do Senhor. Então eu quero já iniciar o programa te orientando a você falar com Deus: Senhor, me dê fé para que eu possa ouvir a tua direção, ouvir a tua palavra e aplicar na minha vida. Queridos, entenda bem, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é suficiente para que você alcance todos os seus objetivos na sua vida. Mas o que falta muitas vezes em nós, seres humanos? Fé para acreditar na palavra e aplicar. Porque quantas vezes nós escutamos, mas nós não ouvimos? Porque é diferente. Escutar, você escuta com o seu órgão, né? Seu ouvido, é parte da audição, é o escutar. Agora, ouvir é ouvir com entendimento, com reflexão, com avaliação, com autoanálise e colocar em prática. Eu já tenho alguns anos, né, que como pastor, quantas mensagens eu já preguei em cima do púlpito e as pessoas só escutam. E como eu posso afirmar que só escutam? Porque, na verdade, elas não conseguem praticar. Não vou generalizar, claro, mas geralmente as pessoas não conseguem praticar. E quando nós não praticamos, nós não vamos ver o milagre. Entenda, o teu futuro já está garantido. Deus já tem um projeto de vida com você, como Ele tem comigo, como Ele tem com todos os seres humanos, como Ele tem com a terra. A questão toda é que muitas vezes nós não estamos dentro do propósito de Deus por falta de fé. E fé, queridos, é acreditar em Cristo Jesus, é acreditar na sua palavra. E quando nós, é isso que faz a diferença. Você vê que tem pessoas que se sobressaem mais do que a outra. Por quê? Porque eles acreditaram, eles pagaram preço, eles não recuaram, eles não desanimaram. A fé é para ouvir. A fé não é para pedir. Porque Deus está falando, Deus tem falado com você todos os dias. E quantas vezes nós questionamos: Senhor, parece que eu não ouço a sua voz, Senhor, o Senhor não me dá uma direção, o Senhor não fala comigo. Não, Ele já tem falado sim, queridos. Eu tenho certeza absoluta que Deus já tem falado com você. Porque Deus, Ele fala todo o tempo conosco. Porque Ele quer o nosso bem. O Senhor, Ele sempre nos dá uma direção que venha nos trazer bênçãos,
que venha nos levar ao nosso futuro, um futuro abençoado. Então Deus fala. Agora, os discípulos, queridos, com essa experiência negativa de não ter curado esse jovem, poderia ter ficado frustrado. Naquele momento, talvez poderia ter paralisado o ministério deles. Porque quantas pessoas, porque não deu certo, eles ficam paralisados. Quantas pessoas que, eu tentei e não consegui, não vou fazer mais, eu desisti. Quantas pessoas que desistem, queridos, na primeira dificuldade. Mas não foi o caso dos discípulos. E o interessante é que eles chegam para Jesus e falam: Jesus, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos libertar esse jovem? E Jesus, ele responde: porque vocês têm uma fé ainda muito pequena. Tem uma fé pequena. Entenda, Jesus ali, ele não estava advertindo, brigando com os discípulos. Não, Jesus, ele estava treinando aqueles discípulos. Como Jesus, ele está nos treinando no dia de hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos ter fé. Não uma fé natural. Existe a fé natural e existe a fé em Cristo Jesus. A fé natural é aquela que eu falo assim: eu creio que hoje eu vou trabalhar até às 7 horas. Eu creio que hoje eu vou conseguir multiplicar as minhas vendas. Eu creio que hoje eu vou correr 1 quilômetro. Isso é fé natural. Mas eu estou te falando a fé naquele que pode todas as coisas. A fé no sobrenatural. A fé num Deus do impossível. A fé em alcançar os nossos objetivos não com as nossas próprias forças, mas com a força do Senhor. Essa é a fé que nós precisamos ter. Então o que Jesus fala ali é que eles, na verdade, eles tinham uma fé pequena. E talvez hoje você também tenha uma fé pequena. Você crê em Jesus. Você crê no poder dele, mas você ainda não viu manifestado o poder dele na sua vida. Mas entenda, a fé é como você subir uma escada, de degrau por degrau. É você, a cada dia, você experimentar essa fé no Senhor, na palavra dele. É você ler a palavra dele e falar: eu vou praticar o que ele está me ensinando. E aí, quando você vê que deu certo, isso vai te aumentar a sua fé. E a cada dia você vai provando essa fé e os milagres vão acontecendo. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, na versão Almeida, Revista e Atualizada. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Queridos, de fé em fé. E o que Jesus quis dizer para os discípulos é isso, que a fé deles era pequena, mas a fé, queridos, ela é gradual. Gradual. Por isso que Jesus aqui, ele compara a semente, aquela pequena semente, aquela semente do grão de mostarda, que é uma das menores sementes. E ela é tão pequena, mas quando plantada, regada, quando ela é cultivada, ela cresce e ela se torna uma grande árvore. E queridos, isso é a fé. É isso que você precisa experimentar. É a cada dia experimentar o amor de Deus, o milagre de Deus na sua vida. É crer no Senhor, é crer na sua palavra e descansar na palavra do Senhor. Quantas vezes nós lutamos tanto, quantas vezes nós nos desgastamos tanto e o Senhor só fala assim: meu querido, eu quero fazer por você. Troca o teu jugo pelo meu, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer aquilo que você não consegue ou aquilo que está pesado demais. Entenda isso.
Porque quando nós começamos a praticar, queridos, a nossa vida fica mais leve. As nossas prioridades mudam. As nossas bênçãos chegam. Sim, chegam. Por quê? Porque nós colocamos a nossa ansiedade, as nossas preocupações nas mãos do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer contigo no dia de hoje. E Jesus, ele está nos ensinando como naquele momento estava ensinando seus discípulos. Vocês ainda têm uma fé pequenininha, mas vai crescer, se vocês acreditarem. E quando nós olhamos, todo o processo da vida dos discípulos, você vai ver que eles fizeram grandes coisas. Por quê? Porque eles tiveram fé. Porque a fé deles foi crescendo ao longo do tempo. Agora, quando nós vemos essas experiências dos discípulos, nós aprendemos que precisamos acreditar fielmente, queridos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina. Como eu falei, a fé é para ouvir. Então peça ao Senhor, Jesus, me dê fé para ouvir. Porque, interessante, quando nós temos esse relacionamento mais próximos com Jesus, Ele vai te livrar de situações, Ele vai direcionar a sua vida para um futuro melhor. Ele vai tirar todas aquelas pedras de tropeço que talvez estão no seu caminho para que você possa viver uma vida abundante, queridos. Então, creia na palavra. Olha o que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé para ouvir. Mais uma vez, eu quero falar com você, a fé, ela produz no nosso coração uma esperança de um dia melhor, de um futuro melhor. E sabe o que acontece, queridos? Quando nós temos fé, automaticamente, nós somos pessoas positivas. Somos pessoas que liberamos palavra de fé, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio tudo ao contrário, nós conseguimos ver aquela luz no final do túnel e dizer assim, meu Redentor vive. Você pode dizer isso no dia de hoje, com fé e acreditar que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle da sua família, dos seus negócios, que Ele tem o melhor para você. Você tem aprendido a descansar no Senhor, acreditando que Ele pode mudar a qualquer momento o quadro a qual você se encontra, independente de qual seja, queridos. Esse é o nosso Deus. Então peça ao Senhor no dia de hoje, Senhor, me dê fé para que eu possa ouvir a sua voz. Me dê fé, Senhor, para que eu possa ser sensível à voz do Senhor, falando talvez através daquele louvor, da palavra, da palavra do pastor, da minha filha, do meu filho, porque Deus, Ele usa aqueles que estão ao nosso redor. Ele usa todo o tempo para falar com você. Mas às vezes nós estamos com o coração tão duro, às vezes nós estamos com o coração tão machucado, tão ferido, que nós não conseguimos interpretar a voz de Deus. Mas Ele está falando. Então, peça ao Senhor, me dê essa capacidade de ouvir, de ter fé. De ter fé, Senhor. Entenda, se a tua vida hoje, se a tua vida está centrada em Cristo Jesus, entenda que Deus vai levantar pessoas para falar com você. E vou te falar uma coisa, às vezes nós ficamos naquela expectativa, de ouvir uma pessoa, aquela pessoa que talvez tenha uma fala mais espiritual, eis que eu te digo, Deus está falando. Queridos, nem sempre Deus fala assim, não. É como eu falei, Deus às vezes fala através de uma criança. Te direciona, aponta o caminho.
Então nós precisamos ficar atento aos sinais. Temos que ficar atento aos sinais. Quantas pessoas têm experiências maravilhosas e de situações tão simples que Deus falou com ele através daquela situação simples. Mas Deus falou e ele teve sucesso, foi abençoado, entendeu a voz de Deus. Agora, os discípulos, queridos, eles foram, como eu falei, né? Eles foram, talvez, ficaram ali chateados, foram constrangidos por não poder curar aquele homem, mas eles não recuaram. Eles não recuaram. Entenda, a nossa vida, a vida do ser humano, independente de sermos cristãos ou não, nós passamos por luta. A diferença é que em Cristo nós superamos as lutas. Em Cristo nós conseguimos encontrar um caminho, mediante as batalhas, as guerras, as situações difíceis. Então todos nós passamos por lutas. Agora, o nosso desafio é não recuar. É não recuar. Você continuar enfrentando suas batalhas, continuar nessa caminhada, porque também você vai aprendendo com as suas lutas. As lutas, elas nos ensinam. Então, os discípulos, eles não recuaram. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha, eles não estavam preocupados com o que as pessoas estariam pensando. Eles não estavam preocupados, né, que, ele é maluco, o que ele está falando não tem nada a ver, não acredito no que ele fala. Queridos, não. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Eles estavam preocupados em aplicar aquilo que eles aprenderam com Cristo. E aqui fala que eles se sentiram dignos por serem humilhados. Aquilo para eles foi orgulho. Porque, na verdade, a gente sabe que nem todo mundo aceita o que nós ensinamos, o que nós orientamos. Mas o importante é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A certeza que Deus tem colocado no nosso coração. Quando nós abrimos mão, né, eu tinha uma loja de peça, eu era empresário, e quando eu fui para o ministério trabalhar com as crianças lá no Sal para a Terra, algumas pessoas falaram assim: você está louco. Alguns até líderes espirituais. Você está louco. Mas eu acreditei naquilo que Deus falava comigo. Eu acreditei naquela voz que Deus falou no meu coração. E hoje está aí o Sal para a Terra, 26 anos, trabalhando com crianças, trabalhando com famílias. Quantas famílias já foram abençoadas e continuam sendo abençoadas através do Sal para a Terra? Mas por quê? Porque eu ouvi uma voz e eu acreditei e eu não recuei. Então não recue, queridos. Não recue, não olhe para trás, senão você vai virar estátua de sal. Ou seja, a sua vida vai ficar paralisada. A sua vida vai perder o sentido. Continue caminhando, continue acreditando, porque se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se você tem essa convicção no teu coração, acredite, porque Deus é Deus do milagre. Entenda, os discípulos, eles não somente aprenderam com o Mestre, mas eles colocaram em prática aquilo que eles aprenderam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, diz: disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente seus pés e tornozelos dos homens ficaram firmes. Eles praticaram o que Jesus ensinou. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Eles tiveram fé para ouvir, refletir, compreender e aplicar na sua vida e na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Porque, queridos, quando nós temos fé para ouvir a voz de Deus e aplicar na nossa vida o que Deus tem falado, queridos, você vai ser bênção.
você vai ser bênção para muitas pessoas. Você vai ser um abençoado e um abençoador. Foi o que os discípulos foram. Um abençoado e um abençoador. É o que Deus quer fazer com a sua vida. Entenda, as bênçãos de Deus não é só para você, não. Não. As bênçãos de Deus é para você compartilhar. Quando Deus criou o homem, o propósito que Deus criou o homem foi para servir. Foi para servir. O mal que entrou e falou que o homem tinha que ganhar. Não, o homem está aqui para servir, para abençoar, para dar. Entenda isso. Esse é o propósito do ser humano. É para nós sermos abençoadores. Mas nós somos abençoadores quando? Quando nós somos abençoados, é claro. E Deus, Ele quer te abençoar. Mas Deus, Ele sonda as intenções do seu coração. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, não desista. Os discípulos não desistiram. Mateus capítulo 17, versículo 16 diz, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mas eles não desistiram. Querido, eles não desistiram, eles não olharam para trás, eles não falaram assim, não tem mais jeito. Não, eles continuaram acreditando e a fé, ela foi aumentando. E a fé, ela foi crescendo. E é o que o Senhor, Ele quer fazer com você no dia de hoje. Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer fazer com que você alcance seus objetivos. Mas como eu falei, não é só para você não. É para que você possa também aprender a servir. É para que você também possa ser um abençoador. A palavra do Senhor diz que Ele sonda as intenções do nosso coração. Então, quando você tem um coração abençoador, queridos, tem portas abertas para você. Então, creia no Senhor Jesus. Ele é Deus de milagre. E eu creio que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Nós estamos encerrando o programa, eu quero estar orando por você. Então, que você nesse momento, se possível for, feche os seus olhos onde você estiver, dobre a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, Senhor, e a crer que o Senhor é o mestre dos mestres. É o Senhor, ó Deus, que é o Deus do impossível. É o Senhor, ó Deus, que faz crescer a fé no nosso coração. É o Senhor, ó Deus, que nos dá fé proporcionalmente, ó Deus, aquilo que nós cremos e acreditamos e praticamos. Pai, que em nome de Jesus, aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje, Senhor, que eles possam ter essa experiência contigo de fé e que eles possam pedir, Senhor, me dê fé para ouvir a sua voz, para praticar o que o Senhor me ensina, porque eu creio que o milagre já aconteceu. Te louvo, Senhor, te agradeço por cada vida que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Mais uma vez, peço você, compartilhe, dê o seu like lá no YouTube, lá no nosso programa. Isso nos faz, nos motiva, porque nos mostra que o programa tem sido relevante. Então, que Deus abençoe você e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.